Olá, cheguei para a aula de português hoje, quarta-feira, né? Quarta-feira animadona aí com vocês. Quem sabe uma música canta para mim, manda para mim uma música. Vamos alegrar o dia, né? Olha só, quinto ano, tô deixando disponível lá no Plataforma Plural alguns livros para que vocês realizem leitura, tá? Por enquanto eu não estou pedindo resumo, não estou pedindo escrita desses livros, tá? Aquilo ali é um compromisso com vocês mesmos para que vocês realizem leitura. A leitura ajuda na escrita, na interpretação de texto, no enriquecimento do vocabulário, na criatividade. Então vamos ler aqueles livros que eu tô colocando lá, tá bom? Hoje nós vamos fazer atividades complementares das páginas 88 e 89. A atividade complementar da página 88, atividade 4, ela fala assim: ouça a leitura do texto, vantagens e desvantagens em manter animais no zoo e responda. Então, primeiro, antes de explicar a questão 4, eu vou fazer a leitura do texto, tá? Qual é o nome do texto? Vantagens e desvantagens em manter animais no zoo. Hoje eu não tenho ajudante para ler os meus textos, né? Tia Catiane está cada dia mais sem conseguir enxergar. Então, olha só. Manter animais em zoológicos tem gerado muita polêmica. Há quem considere importante para a preservação da espécie, para a educação ambiental. Mas há quem abomine essa ideia, pois os animais mantidos em cativeiros vivem fora do seu habitat e têm comportamento alterado. Vamos conhecer vantagens e desvantagens da preservação de animais em jardins zoológicos. Então, olha só. Uma das principais vantagens em manter animais em zoológico está relacionada à educação, pois ao visitar um jardim zoológico, a população tem a oportunidade única de estar em contato com animais de diferentes espécies da fauna silvestre. Além de admirá-los, conhecer seus hábitos e comportamentos, ao visitar um zoológico, a pessoa tem acesso a informações importantes sobre os animais, como a história, a localização natural e o dado específico da espécie. O contato com os bichos possibilita ainda ao homem admirá-los, adquirir empatia e principalmente respeitá-los. Desse modo, um dos papéis mais importantes do zoológico é o trabalho de educação ambiental. Apesar de muitas pessoas serem favoráveis à permanência de animais em zoológicos, em nome da preservação de espécies, da educação ambiental e da realização de pesquisas, muitos ecologistas se colocam totalmente contrários ao confinamento dos bichos. Segundo os estudiosos, a principal desvantagem em manter animais em zoológico é o cativeiro que eles enfrentam, né? Para eles, não importa a qualidade dos zoos, a falta de estímulos naturais, como a procura de alimentos, a socialização e a procriação causam aos animais estresse comportamentais, psicóticos, né? Ou apáticos. Eles se tornam animais estressados, né? Outro ponto observado pelos especialistas são as condições degradantes das jaulas e o espaço reduzido onde vivem, uma vez que essa limitação impede os animais de percorrerem a distâncias
que percorreriam em liberdade, de migrarem, de conhecer, de confeccionarem ninhos, por exemplo, no caso dos pássaros, né? De viverem em bandos familiares, entre outras coisas. Enfim, aprisionar animais não é sinônimo de preservação de espécie, e sim de conservação. O cativeiro só é aceitável em situações que promovem o tratamento de animais doentes ou o transporte de espécies de uma reserva para outra. Então, essa leitura de fruição só tem no meu livro. Então, quando vocês forem fazer a interpretação de texto da página 88, a número 4, precisa ouvir esse vídeo. Quem não entendeu, assiste o vídeo, volta o vídeo e faça uma interpretação da 4. A 4 ela tem a letra A, a letra B e a letra C. Lembrando que precisa colocar a data no caderno de português, colocar a página e o número do exercício. Porque depois como é que eu vou localizar isso lá, né? Você já sabe. A questão número 3, ela fala das vantagens e desvantagens em manter animais no zoo e pede que vocês respondam as questões a seguir, tá? De novo, na questão número... Não é 3, tá, pessoal? Desculpa, é 5. Questão número 5, página 88, tá? Então, lá na questão número 5, nós voltamos na questão do prefixo e do sufixo. Acrescentamos no prefixo, quando acrescentamos elementos no final da palavra base. É sufixo. Quando acrescentamos elementos no final da palavra base, são chamados de sufixo. Os elementos acrescentados no início da palavra base são prefixos. Então, elementos acrescentados no início da palavra base são os prefixos, né? Tem a letra C, essa é o número 5, tá? Vocês vão colocar lá se é prefixo, prefixação ou sufixação. Lá na letra C, vocês vão acrescentar um sufixo nas palavras abaixo, formando outras palavras, tá? Por exemplo, animal, animalesco, animal, animalzinho, animalesco, né? E aí, para as demais. Lá na letra C, da 5, vocês irão precisar utilizar o dicionário para realizar essa atividade. Então, na letra C, pega o dicionário para realizar essa atividade. A número 6 é para que vocês ouçam a leitura da entrevista realizada com Wellington Nogueira e responda ao que se pede, né? Essa entrevista com Wellington Nogueira, eu vou fazer, tá? A leitura, vou deixar aqui para vocês. O Wellington Nogueira é o fundador dos Doutores da Alegria, que a gente já viu em outro bloco, tá bom? Então, eu vou começar para vocês a leitura da entrevista de Wellington Nogueira. Essa entrevista também, ela só tem aqui no meu livro, tá? Aqui na minha página 26 do meu manual. Então, entrevista com Wellington Nogueira, fundador do Doutores da Alegria. Presta atenção. O Wellington Nogueira foi o primeiro besteirologista brasileiro. Ele fundou o grupo Doutores da Alegria em 1991. Após fazer parte de uma turma de palhaços que realizava um trabalho semelhante em Nova York. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, ele é palhaço Dr. Zebu, tá? Doutorzinho. O nome desse palhaço, o nome do palhaço dele aqui no Brasil é palhaço Doutorzinho. Tia Catinha não tá enxergando. Na entrevista, minha ajudante tá fazendo barulho aqui, gente. Ó, pede silêncio pra ela. Então, olha só. Na entrevista exclusiva ao UOL, Crianças, Nogueira falou sobre a arte de ser palhaço. Contou
contou a história do grupo e comentou o filme e outros projetos dos besterologistas. UOL Crianças. Vocês sabem que na entrevista alguém pergunta e alguém responde. Então vamos lá. UOL Crianças. Como surgiu o grupo Doutores da Alegria? Aí o Wellington Nogueira vai responder. Eu era ator e sempre gostei de fazer graça e trabalhar como palhaço. Aí um dia eu conheci 2 palhaços que trabalhavam dentro de um hospital nos Estados Unidos. Quando vi uma criança doente rir e se divertir, eu fiquei emocionado e quis aprender a fazer isso também. Aprendi e gostei tanto que resolvi trazer essa ideia para o Brasil. Então dei o nome de Doutores da Alegria, né, para o grupo e de besterologista para o palhaço que trabalha no hospital, tá? UOL Crianças. O grupo consegue mudar o clima do hospital em que atua? Wellington Nogueira. A gente sabe que ficar doente não é legal, mas toda criança, até mesmo quando está doente, tem uma coisa muito especial. Ela tem vontade de brincar e de ser criança. Isso é a coisa mais bonita que a gente percebe no nosso trabalho. Quando a criança brinca com a gente, ela se sente melhor e faz todo mundo em volta dela se sentir melhor. Também os pais, os médicos, as outras crianças. É como se ela pudesse voltar é como se ela pudesse voltar a ser criança de novo, mesmo estando dentro de um hospital. UOL Crianças. Todo mundo gosta de você? Tem criança que tem medo de palhaço? Aí na sala eu já sei que tem gente que tem medo de palhaço, né? Wellington Nogueira. Tem criança que tem medo mesmo. Tem também criança que já falou que não gosta, mas acaba gostando. Muitas vezes, quando a criança fala que não gosta ou que tem medo de palhaço, é porque ela já tomou algum susto antes ou teve uma experiência ruim, né? A gente respeita isso. Se a criança não gosta, não forçamos a barra. Mas como a gente vai 2 vezes por semana a cada hospital, às vezes elas vêm a gente às vezes elas vêm a gente com outras crianças e vão ganhando confiança, chegando perto, brincando também. Mesmo quando a criança chora, é bom, porque é um jeito dela expressar o que está sentindo. UOL Crianças. Tem algum caso que te marcou? Wellington Nogueira. Uma vez aconteceu uma coisa bonita numa UTI. Éramos uma dupla de palhaço. Eu e um outro que tocava violão. A gente estava tocando uma música para a criança e a médica chegou e falou: olha, um violão, me empresta aí. Aí ela pegou o violão e começou a tocar um rock para a criança. Ela adorou. Nunca tinha visto o médico fazendo isso, nem sabia que ele gostava de rock. Aquela criança e aquela médica estavam se relacionando como pessoas, não mais como médico e paciente. UOL Criança. O que há de mais importante no palhaço? Wellington Nogueira. A capacidade de rir de si mesmo e não ter medo de ser ridículo. UOL Crianças. O que há de mais legal no palhaço? Wellington Nogueira. Como as crianças, o palhaço não quer saber do que ainda vai acontecer. Ele gosta de viver o que está acontecendo naquele momento. Também é legal
ele poder falar e fazer coisas que as pessoas que não são palhaços não podem. Uau, crianças! E o que há de mais difícil em ser palhaço? Wellington Nogueira. O mais difícil é não achar que sabe tudo. O palhaço tem de aprender e criar sempre. Tem palhaço que faz uma bobagem que é muito engraçada. Aí ele pensa, pronto, descobri a fórmula do sucesso, vou fazer isso. Você acha que as crianças devem ver filmes Doutores da Alegria? Wellington Nogueira. Meu filho de 7 anos, quando assistiu ao filme, disse que gostou dos palhaços, mas não das partes em que as pessoas ficam falando. Eu acho que é um filme apenas para crianças mais velhas. O barato dele é lembrar os adultos do que é ser criança. As crianças já sabem isso, mas pode ser que, que os mais velhos estejam esquecendo, né? Pode ser que os mais velhos estejam esquecendo de como é ser criança. E elas também precisam ser lembradas. Uou, crianças! Você tem outros projetos para crianças? Wellington Nogueira. Temos um projeto de teatro infantil chamado Brincando de Médico para São Paulo. No Recife, estreia em novembro a temporada teatral da peça Poemas Esparadrápicos no Sesc. Então, aqui eu encerro essa leitura que ela serve de apoio para que vocês realizem os exercícios lá. Antes de terminar a aula, eu quero falar para vocês que lá na página 89 nós temos o exercício 6. O exercício 6, ele é de resposta individual. Mas, apesar dele ser de resposta pessoal, a justificativa da resposta que você vai ter que dar, ela tem que ser coerente, ok? Vou deixar aqui embaixo um livro de leitura para vocês. Leitura. Bye, bye. Beijos.